Parte 3, então, dando continuidade aqui. Isso mostra, por exemplo, como eles deveriam ser considerados e tratados como leis separadas. Além disso, os 10 mandamentos foram ditas da boca de Deus. E isso é verdade, está em Êxodo 19. Sim, foram ditas da boca de Deus, correto. E Deus disse que iria não alterar as coisas que saíram dos seus lábios. Tá? Aqui ele entrou em um problema muito grande. Por quê? Porque ele acabou de cair em contradição aqui. Porque ele falou, olha, além disso, os mandamentos foram ditas da boca de Deus. Só que não foi só dito os mandamentos da boca de Deus. E isso aqui, eu coloquei já aqui como um exemplo, ó, que então ele estava querendo dizer o quê? Ó, que ele estava se referindo no contexto de que as duas eram separadas. E ele citou um exemplo. A lei, os 10 mandamentos foi dita pela boca de Deus. E os 10, ou seja, ele está se referindo a que a lei de Moisés não foi dita pela boca de Deus. A lei de Moisés se referindo à Torá. Só que aí ele dá dois exemplos. Ele dá dois exemplos aqui. Êxodo 19:19. Deixa eu pegar aqui Êxodo 19:19. Aqui. E o som do shofar, a trombeta, ia aumentando pouco a pouco. Moisés falava e a voz de Deus lhe respondia no trovão. Ele pega esse versículo e assimila com o capítulo 20, versículo 1. E Deus falou todas essas palavras. Certo. Aí ele pega também Deuteronômio 4, 10, 12. No dia em que eu estava diante de Yahvé, teu Deus, no Horebe, quando o Senhor me ordenou, reúne-me o povo para que eu vos faça ouvir a minha palavra, a fim de que aprendam a respeitar-me com amor reverente em todo o tempo em que viverem sobre a face da terra, e assim ensinem a vossos filhos. Aqui está falando que o Senhor ordenou, ok. A fim de outras palavras, ok. Então, de repente, o Yahvé falou a todos vós do meio das chamas. Ouvireis claramente o som das palavras, mas não podeis ver ninguém. Nenhum se tomou forma, nada além de uma voz poderosa. Correto. Tá, mas aqui não está chegando em conclusão nenhuma. Neemias 9:13. Desceste sobre o monte Sinai, dos altos do céu, falaste com o teu povo e lhe destes normas justas, leis verdadeiras e orientações, mandamentos. Ele acabou de citar uma passagem que contraria o entendimento dele. Deixa eu ir aqui. Aqui. Desceste sobre o monte Sinai, dos altos do céu, falastes com o teu povo e lhes deste normas justas, leis verdadeiras, orientações. Deixa eu pegar aqui. Aqui, Mishmeret. Deixa eu pegar aqui, Strong. Cadê? Ve'al had Sinai iradata vaidaber imarem Mishamayim, que é no fogo, vai titen lahem, aqui, mishpatim, juízos, mishpatim, isharim, vetorat e a Torá. Aqui deixa eu marcar também. Emet, Hukim, mitzvot, mandamentos. Tovim, bons. Bom, mas desmarquei algumas palavras aqui que está aqui. A tradução aqui não está muito boa. Mas aqui está falando Mishpatim, significa juízos. Torá, que nesse caso se referindo à lei. Hukim significa aqueles mandamentos menores que não tem explicação. E mitzvot, mandamentos. Aqui, ó, deixei sobre o monte Sinai dos altos céus e falasse para o teu povo. Aqui, deixa eu pegar uma outra tradução que deve estar melhor.
juízos retos, leis verdadeiras, Torá Emet, estatutos Hukim e Mitzvot Tov, né, mandamentos bons. E engraçado, porque ele tenta pegar esse versículo para embasar que ele só falou os mandamentos, só que quando ele coloca uma passagem que fala justamente vários preceitos que saíram da boca do Eterno. E ele falou aqui, ó, os mandamentos foram ditos pela boca de Deus. Só que aqui, ó, além disso, os 10 mandamentos foram ditos pela boca de Deus. Quando ele cita uma passagem que contraria o que ele acabou de falar. Então realmente é uma coisa confusa. O autor o sujeito que fez esse artigo, ele realmente se confundiu bastante aqui, se equivocou bastante. Haja vista que realmente está faltando congruência. Aqui não tem só os mandamentos. Aqui tem mandamentos, tem Hukim, tem Mishpatim, que são os juízos, os preceitos sem explicação, tem a Torá. Aqui fala Torá Emet, a leis verdadeiras, leis da verdade. Torá Emet, Emet significa verdade. Então vamos dar continuidade aqui. Deixa eu pegar aqui, ó, um dos argumentos que ele colocou aqui que também está falso, que somente os 10 mandamentos foram ditas pelo Eterno. Aqui, ó, eu esqueci de colocar somente, tá? Deixa eu colocar aqui, ó, somente entre parênteses. Somente não é... Não tem nada a ver, não tem nada a ver. Aqui diz não foi dita pela boca de Deus. Aqui realmente ele errou, porque os Mishpatim, os Hukim, os Mishberet, eles foram ditas pela boca de Deus. Isso aqui ele errou. Ele falou que é só os 10 mandamentos que foram ditos pela boca de Deus. Isso não é verdade. A gente viu em Atos que o Eterno passou para anjos e anjos passou para Moisés. Então o autor é unicamente um. O autor da Torá é o próprio Eterno. Isso não há dúvida. Isso realmente não há dúvida. Então veja a quantidade de erros que eu estou encontrando aqui nesse artigo. E o sujeito, ele pode até, o irmão Marvelo, ele pode até pegar esse vídeo aí e tentar refazer, consertar e tentar reformular a teoria, porque realmente aqui está com muitos problemas hermenêuticos. E Deus disse que iria não alterar as coisas que saíram dos seus lábios. Ele citou Salmos 89, 34, sendo que isso realmente é um tiro no pé na teoria dele. Porque ele diz, ó, não violarei minha aliança, tampouco modificarei qualquer das promessas dos meus lábios. Se ele não modificará a aliança, e a aliança estava inclusa os mandamentos e a Torá, e a Torá saiu da própria boca dele, segundo o Êxodo 21, aqui, ó, eis as leis que proclamarás ao povo, se referindo à Torá. Olha aqui a Torá sendo dita. É o Eterno passando para Moisés passar para o povo. Saiu dos lábios do Eterno. E a teoria, o artigo dele visa dizer que a Torá foi modificada. A Torá que saiu dos lábios do Eterno foi modificada, citando uma passagem que diz exatamente que ele não irá alterar o que saiu dos lábios dele. Isso não faz o menor... Assim, é uma contradição aqui, evidentemente. Se você falar, olha, eu dei a Constituição não será alterada. Nada do que foi escrito na Constituição brasileira será alterada. Aí a pessoa, entendi. Então a Constituição ela foi alterada e só sobrou as leis de trânsito. Com que passagem você vai, com que coisa na Constituição você vai se basear isso? Eu vou me basear naquela lei da Constituição que diz nada na Constituição será alterada. Bom, mas isso é exatamente contra o argumento que você falou que alterou a Constituição. Quer dizer, ele usa um argumento contra o próprio entendimento dele para dizer que o argumento dele é verdadeiro. Então isso aqui não faz sentido nenhum. Ele podia citar qualquer passagem nas Escrituras, mas ele cita exatamente o que vai contra o entendimento dele. Então realmente é algo que no mínimo é curioso. É curioso. Porque a Torá saiu dos lábios do Eterno. Não foi Moisés. Moisés ele passou o entendimento, ele não foi o autor da Torá. A própria definição de autor que eu mostrei aqui na parte 2 mostra isso. Aí, ó, os 10 mandamentos saíram dos lábios de Deus. Assim, os 10 mandamentos não podem ter sido alterados. Isso é verdade, né? Não pode ter sido alterado. Mas a Torá também não pode ter sido alterada, porque a Torá também foi dita pelos lábios de Deus. Então, realmente é uma contradição aqui que
o rapaz acaba entrando. Então eu coloquei aqui como argumento inválido. Para dar-lhe uma situação hipotética, ó, novamente, esses estudos aqui são estudos independentes, tá? Sou uma pessoa independente, eu não faço parte de nenhuma religião e nenhuma outra denominação, eu sou apenas um estudioso, uma pessoa que estuda independentemente. Estou fazendo aqui esses estudos, eu estou fazendo a minha reação, trazendo o meu entendimento que eu peguei aqui nesse artigo. Para dar-lhe uma situação hipotética, se os 10 mandamentos eram parte do livro de Moisés, então qualquer coisa que aconteça com o livro de Moisés deve também, por definição, acontecer com os 10 mandamentos. Você não concorda? Bem, se a arca pegou fogo e o livro da aliança, a lei de Moisés, que ele tinha citado na parte 2, a lei de Moisés de repente ficou queimado como uma batata frita, então os 10 mandamentos se queimou também? Não. Mas será que a lei de ordenança se queimou? Sim. Tá, ele está tentando criar uma conjectura aqui, onde a lei de Moisés, se digamos aquela arca fosse queimada, quem ia queimar era a lei de Moisés e as pedras da aliança que estaria dentro da arca da aliança não seria queimada. Aí ele diz aqui, as leis do sacerdócio, sim. As leis sacrificial, sim. Tá, mas falta leis aqui. Cadê os juízos? Cadê os preceitos? Cadê os ruquim? Cadê os regulamentos? Quer dizer, ele não cita. Ele só cita a lei do sacerdócio e a lei sacrificial. Mas e as outras leis? Cadê? É um negócio que não faz sentido. Como assim? Quer dizer, a lei de Moisés é só o sacerdócio e as leis sacrificiais? Quer dizer, não existe outra coisa não na lei? Cadê? Isso aqui cadê? Sacrifício? Quer dizer, isso aqui tudinho é sacrifício? Tudo isso aqui, ó. Isso aqui... Não, o livro de Deuteronômio todinho quer dizer que é sacrifício, ó. Sacrifício, 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 sacrifício. Aí chega os 10 mandamentos aqui, cadê? Aí chega os 10 mandamentos, aí pronto, é só 10 mandamentos, sacrifício, sacrifício, sacerdote, sacrifício, sacerdote, sacrifício, sacerdote. Quer dizer, você vê que não faz sentido, porque é um livro muito amplo, a Torá é muito ampla, tem juízos, regulamentos, maldições, tem... Cadê? Olha o tamanho do livro de Deuteronômio, tem juízos, maldições, tem bênçãos, tem preceitos, tem ordenanças, tem mandamentos, tem testemunhos, tem tudo que você imaginar tem na Torá. Tudo que você imaginar, cada consequência dos seus atos, cada coisa que você faz tem uma consequência, tem algo bom que você faz, tem uma bênção que vai ser consequência daquele ato que você fez. Então, a pessoa pega tudo isso e resume, ó, só tem sacrificial e levita. Fora isso, 10 mandamentos. É uma pessoa que realmente não leu o livro de Deuteronômio vai saber falar um negócio desse. Nunca leu o livro da Torá, nunca leu Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Sim, os 10 mandamentos em pedra? Não. Por quê? Porque eles foram gravados em materiais diferentes. As duas tábuas simbolizam a natureza imperecível dos 10 mandamentos. Agora temos aqui um verdadeiro exemplo Agora temos aqui um verdadeiro exemplo que demonstrarão que são duas legislações específicas. Deus ainda esperava que nós fazemos sacrifícios de novilha e outros animais de hoje para expiar nossos pecados. Esse assunto aqui não tem nada a ver com o tema. Não, essas leis sacrificiais foram mudadas. Tá? Isso aqui não tem nada a ver com o tema. Ele está literalmente colocando isso, mas isso aqui ele está querendo abordar um tema em a Torá e os 10 mandamentos são diferentes. Só que ele pula para um assunto que não tem nada a ver, que é um assunto referente aos sacrifícios e às oblações. Aquele sacrifício, aquele curban, e não tem só um tipo de curban, existem 5 formas de curban, nenhum deles foram explicitados. É um assunto que foi colocado avulso na explicação dele. Literalmente é um assunto muito mais complexo de explicar. O curban é muito mais complexo e ele botou avulso aí. Eu não sei por que ele fez isso. Talvez para dar uma legitimidade dele, para dizer, olha, a lei de Moisés é o sacrifício, então você não precisa mais guardar esse porque o Yeshua é o curban. Mas isso aí ele está tentando pegar algo verdadeiro para tentar embasar o argumento dele. Só que isso aí não está entrando, não entra na explicação. Ele está tentando explicar por que a lei de Moisés e os 10 mandamentos são diferentes.
E a lei a Torá, ela foi abolida. Só que isso aqui não tem nada a ver com expiação dos nossos pecados, não tem nada a ver com novilha, não, tem a ver com a lei. Olha, você tem que explicar por que a lei são duas leis. Você não explicou por que são duas leis diferentes. Falta essa explicação, falta essa elucidação. Como você falar, não sei lá, Elias jogou o sal no rio de Jericó. Tá, mas o que isso aí tem a ver com o assunto? Entendeu? Você pega uma verdade, mas você está colocando dentro de algo que não tem nada a ver. É claro que a Torá não significa só isso. A Torá é extensa. As pessoas demoram 10 anos para ler a Torá. A Torá não são novilhas e não são sacrifícios. Os sacrifícios de animais eram ordenanças necessárias de, de oblações que aproximavam-se do Eterno e que não tem nada a ver com este assunto. Isso aí seria um outro artigo. Essas leis sacrificial foram mudadas. Será que Deus ainda espera que sejamos capazes de não roubar, matar, mentir e cometer adultério? Sim, tá. Isso aqui é um apelo emocional, isso aqui não é um argumento. Por conseguinte, este simples fato que Deus não esperava nos obedecer às leis sacrificiais da antiga aliança, mas não esperava de nós respeitar as leis dos 10 mandamentos, provam que não fazem parte da mesma lei. Isso não tá ele literalmente não provou. Ele colocou muitas premissas erradas e chegou numa conclusão errada. E mesmo que essas premissas fossem certas, ainda assim não ia conseguir concluir por si mesmas. A lei de Moisés era temporária. Aonde está escrito isso? Em lugar nenhum. Lei cerimonial do Antigo Testamento. Isso aqui também está errado, porque a lei de Moisés, a Torá não é lei cerimonial. Lei cerimonial é uma parte da Torá, uma parte muito pequena da Torá. Não tem como você resumir a Torá inteira em lei cerimonial. Não tem, é impossível. Regulamentava o sacerdócio, sacrificial, rituais, carnes e libações, etc. Todos que anunciavam Jesus. Ah, entendi. Então quer dizer... não, calma aí, deixa eu pegar aqui. Então quer dizer que eu posso começar a fazer Lashon Hará. Eu posso fazer Lashon Hará, porque Lashon Hará não é dos 10 mandamentos. Aqui, ó. Não andarás como mexeriqueiro entre teu povo. Ou seja, maldizei o povo, ficar ouvindo coisas aqui. Não odiarás o teu irmão no teu coração. Aqui, quer dizer que essa lei foi abolida? É a lei de Moisés, a Torá. Aqui, não te vingarás contra os filhos do teu povo. Essa lei foi abolida? Não deixarás de repreender o teu próximo. E por causa dele não sofrerás pecado. Olha só, olha que abrangência essa Torá aqui. Por que essa Torá, essa instrução diz? É que temos que tomar cuidado aqui para você não julgar o próximo com severidade, pois se fizer isso, o Eterno também te julgará com severidade. Isso aqui foi um comentário que eu coloquei. À medida que julgares, será julgado. Aqui devemos lembrar a diferença entre repreender e humilhar, pois humilhar também é transgressão. Se você não repreender o seu irmão, você é cúmplice do pecado dele. Haja com sabedoria. Aqui é um pecado que diz o seguinte: olha, se você tiver com um irmão do seu lado e o seu irmão, uma pessoa que esteja próximo a você, começar a falar mal de outra pessoa ou cometer uma transgressão, você tem que repreender essa pessoa. Por quê? Porque se você não repreender essa pessoa, é como se você estivesse pecando também. Se for um estranho, tudo bem, você não está próximo dele, mas se for uma pessoa que está próxima a você e você não repreender ele, você estará sendo cúmplice do pecado dela. Então, para você não ser cúmplice do pecado dela, você precisa repreender essa pessoa de uma forma que não humilhe ela, conforme a Torá ensina. Quer dizer, se você se basear só que existem os 10 mandamentos, então quer dizer que essa lei foi abolida. Então, quando os escritos nazarenos fala no livro de Apocalipse que sai dela, povo meu, para que não seja cúmplice de seus pecados, ele não está citando a Torá? Mas como se está falando isso aí se a lei foi abolida? Mas os escritos nazarenos falam dessa lei, por exemplo. Se eu fosse falar cada coisa que tem na Torá aqui, que não tem como ser abolido, não tem como alguém conjecturar que isso aqui foi abolido. Porque o primeiro erro do Marvelo é ter traduzido Torá como lei. Por quê? Porque Torá significa literalmente instrução. Instrução. É a melhor tradução para instrução. Só que ele pega essa Torá e traduz como lei. Porque na lei, né, como a gente conhece hoje, as leis mundanas, elas são mudadas todos os dias. Então, quando você muda para lei,
Aí fica mais fácil de você negativar o sentido dessas palavras. Mas se ele falasse, por exemplo, uma prova de que a instrução do Eterno foi abolida, é óbvio que ele não faria isso, porque Torá significa instrução. Então o que ele está querendo dizer é que a instrução do Eterno foi abolida, só que ele não vai falar desse jeito. É óbvio que ele vai tentar pegar uma palavra que seja mais fácil de endossar o argumento dele. Então ele vai traduzir a Torá como sendo lei. Só que na verdade a Torá significa instrução. Instrução. Aqui, não amaldiçoarás ao surdo, nem porás tropeço diante do cego, mas temerás o teu Deus, Senhor, eu sou o Senhor. Isso aqui é uma Torá. Isso aqui é a instrução de como você deve proceder no seu dia a dia. Este surdo aqui pode ser interpretado como aquele que não está ouvindo você falar dele pelas costas. Esse mitzvah nos ensina a não nos aproveitar da fraqueza do próximo, ou seja, também bullying, por exemplo. Então isso aqui também é transgressão. Claro que não é uma transgressão, um mandamento direto, um mandamento das 10 palavras, mas é um mandamento com a transgressão pouco menor, mas que você vai estar transgredindo. É um mandamento muito parecido com a Lashon Hará. Então, é muito interessante isso. Enfim, são tantas leis que se eu fosse falar aqui, eu teria que fazer um vídeo só sobre isso. Mas é óbvio que ele não vai citar essas leis, ele está falando só sobre os regulamentos dos sacerdócios, a lei de Moisés. Só que ele tenta pegar a lei de Moisés como se fosse tudo somente sacrifícios e ofertas, só que isso não é verdade. E ele tenta criar uma distinção que, evidentemente, eu mostrei aqui, que canonicamente essa distinção, ela não existe. Então aqui ele fala que a lei de Moisés era temporária, isso está em lugar nenhum nas escrituras. A lei cerimonial no Antigo Testamento, isso não existe. Ah, mas aí estamos na nova aliança, agora são só os 10 mandamentos. Mas essa aliança ela já foi renovada várias vezes. Várias vezes essa aliança ela foi quebrada antigamente. Então a gente está na nova aliança. Porque essa lei já havia sido quebrada e já havia sido feita outra aliança e quebrou e refez e quebrou e refez. Essa lei foi acrescentando até que viesse a posteridade e que a semente era Cristo. Gálatas 3, 9 e 19. O ritual e cerimônia da lei de Moisés apontava para Cristo e essa lei chegou ao fim, mas os 10 mandamentos, a lei de Deus, permanecem firmes para todo sempre. Salmos 111, 8. Espero que gostem e tirem suas dúvidas, porque eu dei um trabalhão. Então, basicamente o sujeito ele não entendeu o que é Torá, ele pegou um conceito que é a Torá, que é o Pentateuco, e tentou resumir em uma página de Levíticos que trata sobre sacrifícios, sobre oblações, e disse, se aquilo foi abolido, então toda a Torá foi abolida. Então é isso que ele tenta conjecturar aqui nesse artigo. Realmente é um negócio bem complicado. Deixa eu ver se eu peguei algumas coisas aqui. Foram ditas por 2 legisladores, tiveram 2 diferentes autores. Aqui eu estava fazendo algumas anotações sobre as conclusões finais dele. Não posso levar esse trecho a sério, apenas a interpretação pessoal do autor da carta. Não há base nenhuma para isso. Não foram mudadas, foram transferidas. Isso aqui é outro assunto. Tudo bem. Conclusão final. Bom, então é isso. Deixa eu ver se eu tenho mais algo a falar. Bom, vamos fazer um resumo aqui. Um resumo da teoria número 2 aqui. A teoria número 2, ele tentou criar de que a lei escrita por Deus, escrita por Deus e dita por Deus. Aqui ele tem razão, mas aqui não chega a conclusão nenhuma. A lei, Moisés escreveu a lei, sim, isso é verdade, mas isso não torna alguém que escreve, não significa que alguém seja autor, mas sim que, evidentemente, que ele teria que escrever a lei, né? Mas isso não torna ele autor da lei, porque autor é aquele que idealiza. Assim como você lê um livro, qualquer livro que você vai ler, hoje você abre a primeira página, você vai ver o autor dele. O autor dele nunca vai ser aquele que traduziu ou aquele que escreveu, ou muito menos a impressora, porque senão todas as impressoras seriam autores, né? Isso não faria nenhum sentido. Nem antes que inventaram a impressora era assim, porque agora
pro Marvelo agora é assim, né? Não faz sentido. Ou ele não entendeu a definição de autor, ou ele não entendeu as próprias escrituras. Moisés intermediou a lei de Moisés. Aqui ele deu um entendimento de baseando-se que ele não intermediou os 10 mandamentos, o que não é verdade. Eu mostrei isso nas escrituras. Isso aqui não existe. Aqui ele disse que Deus ordenou, Moisés foi ordenado. Só que ele deu um entendimento de que logo. Bom, naquela hora eu expliquei mais certinho, né? Mas agora não estou lembrado muito do argumento. Mas ele disse que Deus ordenou, e pelo fato de estar escrito Deus ordenou e Moisés ordenou, então quer dizer que existem duas leis. E eu mostrei que, na verdade, Moisés ordenou, o Deus ordenou para Moisés escrever. Então, isso não contraria, e a própria escritura deixa claro que não é isso. Então, aqui também está errado. Um estava dentro da arca, certo? E existia antes do Monte Sinai, certo? Aqui diz que Moisés ordenou, certo? Isso aqui também está errado no sentido do contexto que ele colocou. Não estava na arca, isso aqui é certo. Então, basicamente, a única coisa que sobrou de todos esses argumentos, todos os que estavam errados, sobrou somente esses aqui. Ó, deixa eu colocar aqui. Deixa eu tirar aqui. Ok. Esses são os únicos. Ó, não existia antes do Monte Sinai, isso que ele falou era mentira. Não, tinha sim Torá antes do Monte Sinai, isso aqui que ele colocou é mentira. Mentira, não vou dizer mentira, mentira é uma palavra muito forte, mas um equívoco. Moisés não foi o autor da lei, isso aqui não é verdade, isso aqui ele colocou, isso aqui é um equívoco. Não foi dita pela boca do Eterno, isso aqui também eu mostrei que é outro equívoco, eu mostrei a passagem do Eterno ministrando a Torá, ele ministrou literalmente toda a Torá. Diferentes legisladores, isso aqui não é verdade. Então, os únicos argumentos que ele sobrou para embasar os argumentos que sobrou foi esse. Moisés escreveu a Torá e os 10 mandamentos foram escritas e ditas, mas calma aí, ditas não, porque ele também falou a Torá. Então vou colocar só, vou tirar esse ditas aqui. Ok. Então vemos aqui que esses foram os únicos argumentos que sobraram. Literalmente de todo aquele artigo só sobrou unicamente essa conclusão aqui. Lei de Moisés, a Torá, ela foi escrita por Moisés, correto? A lei de Deus foi escrita pelo dedo de Deus, isso é verdade. Os 10 mandamentos estavam na arca, isso é verdade. E existia antes do Monte Sinai, isso é verdade. E na verdade ambas existiam antes do Monte Sinai. Então isso aqui também, a conjectura que ele tentou utilizar aqui também estava errada. Então eu vou tirar aqui também. Então, essas aqui foram as únicas coisas que sobraram. Uma estava na arca e outra não. O Eterno escreveu, Moisés escreveu. Pronto. Com isso, ele concluiu que a Torá foi abolida. E com isso ele concluiu existem duas leis distintas. E com isso ele concluiu que que mais? Bom, não lembro. Mas bom, isso aqui são as conclusões dele. Agora, a pessoa que está assistindo esse vídeo nesse momento vai ter que concluir por si mesmo se esses argumentos aqui são suficientes para concluir, porque eu peguei os argumentos que eram verdadeiros, eu separei os argumentos verdadeiros do artigo. Se você acha que isso aqui é suficiente para concluir que a Torá foi abolida e que existem duas leis distintas, quando na verdade existe uma passagem que fala claramente que a lei de Moisés contém os testemunhos, os mandamentos, as normas e os estatutos, se você crê que mesmo assim essa passagem aqui é errada, aí vai da pessoa que está assistindo o vídeo. Realmente a pessoa vai ter que usar o cérebro aí para poder ver se realmente está fazendo sentido. Tá. Digamos agora, pelo menos eu, nos meus estudos, eu entendi que isso aqui não faz o menor sentido. Isso aqui não dá para concluir de que a Torá foi abolida. Até porque no Tanakh deixa claro que o Eterno nunca faria uma coisa sem antes avisar para os seus profetas. E ele nunca avisou que a Torá ia ser abolida. Nunca, em momento algum, ele avisou que a Torá ia ser abolida. Então, onde podemos encontrar isso nos profetas? Uma promessa de que a Torá seria abolida? Em nenhum local.
Já na teoria um, que é pelo menos a teoria que eu até então eu entendo, pelo menos é a forma como a Torá ela deixa, né? Eu entendo assim que a Torá esteja certa, de que a lei de Deus ela seja conforme as passagens que eu li na parte um, que elas são os testemunhos, os estatutos, os mandamentos, os juízos, os preceitos, os regulamentos e as ordenanças. E, e nisso tudo se forma a lei de Deus, que é a Torá, que está incluso também os 10 mandamentos. Só existe somente uma lei, não existem duas leis. Em lugar nenhum na Escritura você encontra que existem duas leis. Se tiver algum local, por favor, me diga nos comentários, porque até então eu nunca encontrei nas Escrituras alguém, um profeta, falando que existem duas leis, e muito menos que uma das leis ia ser abolida, ou que existe uma distinção. Pelo contrário, existe muito mais uma união da lei de Deus, e ela é detalhada claramente falando, olha, dentro da lei de Deus existem ordenanças, regulamentos, preceitos, juízos, mandamentos, estatutos e testemunhos. E essas mesmas leis que, segundo o Marvelo, foram abolidas, não faz o menor sentido, haja vista que a Kashrut, que é a lei do limpo e do imundo, ela só foi, ela é da Torá, ela faz parte da Torá, e não faz parte dos 10 mandamentos. Se só sobrou os 10 mandamentos, então a lei da Kashrut também foi abolida. Aí alguém pode dizer, não, mas espera aí, mas a Kashrut ela existia antes do Monte Sinai, quando Noé estava separando o limpo do imundo. Certo, mas não estava escrito, não comereis comidas impuras. Isso só apareceu quando veio no Monte Sinai. E segundo, mesmo que você desconsidere tudo isso, então teremos que também seguir a Torá. Por quê? Porque Gênesis 26:5 diz que Abraão também estava, mesmo antes do Monte Sinai, cumprindo as ordenanças, os mandamentos, os princípios, os mishmeret, os juízos e a Torá. Então, pelo mesmo argumento que se utiliza, olha, a Kashrut existia antes do Monte Sinai, pelo mesmo motivo pode dizer, olha, então aqui também está dizendo, ó, a Torá existia antes do Monte Sinai. Então, se você quer, digamos, abolir o que você quer e ficar só com os 10 mandamentos e a Kashrut, então você vai ter que também ser coerente com o seu próprio argumento, dizer, olha, então aqui está a Torá. A Torá então não foi abolida, porque está no segundo mesmo argumento, não está escrito, né, a Kashrut não está implícita, ela está implícita que ela estava sendo guardada, mas aqui a Torá está sendo explícita que está sendo guardada, e mesmo assim a pessoa diz, olha, eu confio na Kashrut, mas não confio na Torá, sendo que a Torá aqui está escrita. A Torá está escrita não só como a Torá, como os mishpatim, como os juízos, né? Então, tudo isso corrobora com essa imagem aqui que eu criei, tá? Eu criei uma imagem assim para explicitar mais ou menos o que seria a Torá, né? Só que acaba que realmente tem que ser feita a exegese bíblica. Por quê? Porque a palavra lei, como é traduzida no Novo Testamento, ela é traduzida como qualquer forma. Os tradutores eles não entendem, né? Eles não entendem o contexto bíblico, e eles traduziram Techeit Nomosa, que é como lei, a Torá como sendo lei, Da'at, que significa lei de um rei, e dito real como traduzido como lei. Então tudo virou lei. Então realmente a questão de não dá para levar a sério as traduções em português. Realmente essa exegese sobre Torá, isso é algo que tem que ser feito no original, não tem como ser feito de qualquer maneira, tá? Então realmente é isso, tá, irmãos? Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, deixe nos comentários. O que é que você achou, né? Eu trarei mais conteúdos. Eu tenho muita coisa, muito conteúdo para trazer, realmente muita coisa, não é pouca, tem muita coisa para trazer. E muitas coisas que eu vim descobrindo cada vez mais nessas pesquisas. E também sobre Paraxá, né? As Paraxás são ótimas, espero que vocês estejam acompanhando também, isso é muito bom, muito interessante cada uma delas. Então, a paz seja convosco, irmãos. Shalom.